Estamos de volta com a 17ª aula de MA 091 Matemática Básica. Agora, na segunda parte da aula, veremos como efetuar operações com expressões fracionárias, o que irá nos ajudar na resolução de equações racionais. O primeiro tipo de operação com expressões fracionárias que temos aqui é a soma de expressões com o mesmo denominador. Esse tipo de soma é efetuado usando-se as mesmas regras adotadas para frações com números reais. Observe, então, que a soma de a sobre b com c sobre b é igual a a mais c dividido por b. Vejamos isso em um exemplo. Aqui temos duas expressões fracionárias nas quais o denominador é sempre x² mais 1. Para efetuar a soma, então, mantemos o denominador e somamos os dois numeradores, que são 4x menos 3 e 4 menos x. Uma regra análoga está definida para a subtração de expressões fracionárias com denominadores iguais. Nesse caso, mantemos o denominador e subtraímos os numeradores. Aqui embaixo temos, por exemplo, duas frações nas quais o denominador é 3x menos 2 e a subtração fornece uma fração com denominador 3x menos 2 e cujo numerador é obtido calculando-se x² mais 7 menos x menos 5, que são os numeradores das frações originais. As regras para a soma de frações com números reais cujos denominadores são diferentes também podem ser aplicadas para expressões fracionárias. Para somar, então, a expressão a sobre b com a expressão c sobre d, supondo naturalmente que b e d sejam diferentes de zero, aplicamos o produto cruzado e somamos o resultado. Temos assim no numerador a vezes d mais c vezes b, e o denominador da expressão resultante será formado pelo produto dos denominadores originais. Observemos como isso é feito num exemplo prático. Temos aqui, então, a expressão x menos 6 sobre x, que deverá ser somada a 2 menos x sobre x mais 3. Neste caso, então, efetuando o produto cruzado, obtemos x menos 6 vezes x mais 3, que deve ser somado ao produto de x por 2 menos x. Por sua vez, o denominador da expressão resultante será formado pelo produto dos denominadores originais, que são x e x mais 3. Naturalmente, há uma fórmula análoga para a subtração de expressões com denominadores diferentes. Neste caso, efetuamos o produto cruzado do mesmo jeito, mas usamos o sinal de subtração. Temos, assim, o produto de a vezes d menos o produto de c vezes b, e o denominador da expressão resultante será o produto dos denominadores originais. Consideremos, então, o exemplo que é apresentado aqui embaixo. Repare que o numerador da expressão resultante será formado pelo produto do numerador do primeiro termo pelo denominador do segundo, menos o numerador do segundo termo vezes o denominador do primeiro termo. Note também que o denominador da expressão resultante é o produto dos denominadores das duas expressões fracionárias originais. Deixando de lado as operações de soma e subtração, vejamos uma operação que é muito usada na simplificação de expressões fracionárias. Quando percebemos que o numerador e o denominador da expressão fracionária possuem um termo comum d, nós podemos considerar que d sobre d é igual a 1, salvo se d é igual a 0, e simplificar a expressão obtendo simplesmente a sobre b, como indicado aqui no item 5. O exemplo que apresentamos para essa propriedade envolve essa expressão x² mais 3x dividido por 2x. Repare que tanto no numerador como no denominador, o termo x pode ser posto em evidência. No numerador, isso é feito escrevendo-se x vezes x mais 3. No denominador, nada precisa ser feito, apenas trocamos a ordem dos termos. Obtemos assim, então, o termo x sobre x, que é igual a 1 desde que x seja diferente de zero. Dessa maneira, a expressão original é equivalente a x mais 3 dividido por 2. Uma expressão bem mais simples.
A nossa sexta propriedade envolve o produto de duas expressões fracionárias. Lembrando então da regra do produto de frações, podemos dizer que este produto é igual ao produto dos numeradores dividido pelo produto dos denominadores. Aqui no nosso exemplo muito simples, temos duas expressões fracionárias e notamos que o resultado do produto é igual ao produto dos dois numeradores, x mais 1 com x menos 1, dividido pelo produto dos denominadores, que são x e x mais 2. Completando a nossa lista de propriedades associadas às operações com expressões fracionárias, consideremos agora a divisão da expressão a sobre b pela expressão c sobre d. Neste caso, usando a mesma ideia das frações, escrevemos a primeira expressão e a multiplicamos pela segunda expressão com a inversão do numerador com o denominador. Assim, obtemos o numerador da primeira vezes o denominador da segunda expressão, dividido pelo denominador da primeira vezes o numerador da segunda expressão. Calculemos, então, a divisão dessas expressões apresentadas aqui. Observe que, neste caso, mantemos a expressão do numerador intacta e invertemos a ordem dos termos da expressão do denominador. Assim, aqui temos o denominador da expressão original e aqui embaixo o numerador da expressão original. Efetuando, então, este produto indicado, temos 2x menos 3 vezes 6 menos x, dividido por x mais 1 vezes x menos 4. Vejamos agora alguns exemplos de aplicação das propriedades que acabaram de ser apresentadas. Nesse primeiro exemplo, desejamos simplificar essas duas expressões apresentadas aqui. A simplificação da primeira expressão envolve colocar o termo x ao cubo em evidência no denominador. Colocando então x ao cubo em evidência, temos no denominador x ao cubo que multiplica 1 menos x ao quadrado. Entretanto, o numerador aqui possui um termo x ao quadrado. Nesse caso, vamos reescrever x ao cubo como sendo x ao quadrado vezes x, de tal forma que obtemos x ao quadrado no numerador dividido por x ao quadrado, o que naturalmente vale 1. Sendo assim, a expressão simplificada se torna 1 sobre x, que multiplica 1 menos x ao quadrado. No segundo exemplo, reparamos que o termo x pode ser posto em evidência no numerador e, além disso, que o número 5 pode ser posto em evidência no denominador. Obtemos, então, x que multiplica x menos 3 no numerador e 5 que multiplica x menos 3 no denominador. Repare que, como o numerador e o denominador possuem x menos 3 e que esta divisão fornece 1, a expressão original é equivalente a x sobre 5, que é uma versão bastante simplificada. Passemos então a um exemplo no qual temos a soma de duas expressões com denominadores diferentes. Essa soma, naturalmente, pode ser feita tomando-se o produto cruzado e dividindo-se o resultado pelo produto dos denominadores. Temos aqui, então, o produto de 2 por x mais 2 e o produto de x por x menos 3. E o denominador é x menos 3 vezes x mais 2. Naturalmente, o numerador dessa expressão pode ser simplificado. Obtemos, nesse caso, x ao quadrado menos x mais 4. Temos agora um exemplo no qual há um produto de duas expressões fracionárias. Este produto é dado, naturalmente, pelo produto dos numeradores dividido pelo produto dos denominadores. Observe aqui do lado direito a expressão resultante. Efetuando os produtos do numerador e do denominador, obtemos esses polinômios indicados aqui ao final da figura. No nosso último exemplo, temos a divisão de duas expressões fracionárias. Essa divisão é calculada transformando-a num produto. Mantemos, então, a expressão do numerador e multiplicamos essa expressão pelo denominador com os termos invertidos. Repare que x mais 4 era o denominador da expressão original, enquanto x mais 6 era o numerador da expressão original. Efetuando, então, este produto, temos x menos 2 vezes x mais 4 dividido por x ao quadrado menos 16 vezes x mais 6. Para simplificar ainda mais essa expressão, vamos reescrevê-la mantendo o produto do numerador. No denominador, entretanto, reparamos que temos aqui um produto notável que é igual à diferença de quadrados.
Essa diferença de quadrados pode ser escrita como x menos 4 vezes x mais 4. E temos ainda o termo x mais 6 que aparecia no denominador original. Finalmente, reparando que o termo x mais 4 aparece tanto no numerador como no denominador, podemos simplificar a expressão resultante, obtendo assim apenas x menos 2 no numerador e o produto de x menos 4 por x mais 6 no denominador.